Sejam bem-vindos ao canal da Conecte aqui no YouTube e também no Spotify. Hoje faremos a gravação do episódio número 1. Será a Conecte com os especialistas. Bom, eu sou o Sargon Seranto, sou o diretor executivo da Conecte e nós colocamos um desafio para 2021 que é trazer conhecimento de ponta para o dia a dia de vocês. E dentro de uma série de episódios, eu vou estar convidando uma série de especialistas para estar conversando aqui com vocês, seja para estar nos assistindo ou para estar nos ouvindo pelo nosso canal do Spotify. Hoje, nada mais, nada menos, estamos com o professor Adilson Souza. Ele é escritor, profissional, e eu não vou apresentá-lo muito, tá, Adilson? Eu vou deixar para você fazer isso. Conta para nós um pouquinho mais quem é o Adilson que está aqui com a Conecte hoje, quem está aqui com o Sargon, e o porquê que você decidiu essa área de manifesto do conhecimento, podemos dizer assim. Legal! Boa para todos aqui, sejam muito bem-vindos, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou Adilson Souza, um aprendiz, eu me intitulo assim, Sargon, porque a gente, né, essa é uma moeda muito importante nos tempos atuais, essa capacidade, essa vontade, esse desejo de aprender, né? E eu percebi que a condição de aprender me dá a condição de ensinar, né? Então, eu só aprendo aquilo que eu ensino. Muita gente já ouviu isso e eu tenho essa clareza. Eu, com as minhas inquietações ao longo da minha trajetória de vida, eu fui percebendo que havia muitas incoerências no mundo, né, contemporâneo, né, e olhando para cada uma das épocas. E uma delas tinha a ver com o que as pessoas diziam e o que elas realizavam de fato. E isso, eu comecei a usar essa inquietação para o meu próprio desenvolvimento, e aí eu comecei a estudar uma área, né, com minhas formações, e a última aí foi um doutorado na área de liderança, em que eu foco a espiritualidade como um ponto de alavancagem para humanizar as relações e criar resultados sustentáveis. O mundo conduzido do jeito que foi até hoje, ele não é mais sustentável, tanto é que algumas organizações estão perdendo espaço, alguns líderes não têm mais espaço, e as empresas utilizaram a sua capacidade máxima no modelo já ultrapassado. Então, eu quero trazer aqui para vocês e quero criar uma interação, seja por esse vídeo ou pelos comentários lá e criar esse link. E é um privilégio, Sargon, fazer parte do primeiro episódio, né? Eu me sinto escolhido em abrir isso e oferecer para você que está vendo e nos ouvindo conteúdo de qualidade, com a experiência aí de mais de 30 anos e aprendendo todos os dias. Eu quero deixar muito claro isso. Então, vamos lá. Professor Adilson, obrigado pela sua apresentação, né? Você já contou ali rapidamente que esse tema que você vai contar para nós, nada mais, nada menos do que uma tese de doutorado, né? E, além disso, você tem mais de 30 anos de experiência sobre o tema. Só para que vocês entendam, pessoal, a Conecte, ela criou esse objetivo de despertar 3 maneiras de aprendizado. É o aprendizado para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando e para quem fez a leitura do nosso texto no blog. São 3 formas simples de se aprender. E a gente está aqui para medir, para tentar entender dentro do nosso público-alvo qual é a maneira que vocês preferem adquirir esse tipo de conhecimento, adquirir esse tipo de aprendizado. Então, o nosso motivo aqui, seja do Sargon, seja do Adilson, ou dos outros especialistas que estarão aqui nessa série de episódios, é materializar um conhecimento acadêmico, teórico, na prática do nosso dia a dia. Então, por todos esses episódios que vocês estarão aqui presenciando e participando junto com a gente, o objetivo principal é o que eu faço com isso, ou como eu coloco isso no meu dia a dia. E vamos lá, Adilson, conta pra gente, felicidade e humanização no trabalho. Da onde que saiu isso? Por quê? Bacana. Então, vamos lá. Primeiro 30 anos de experiência, que eu comecei com 5, tá, Sargon? Fique muito claro isso. Bom, brincadeiras à parte. Não pode contar, né? Não pode contar. Vamos descobrir que tem mais de 30 brincadeiras já, né, Adilson?
Brincadeiras à parte aqui, o que me chamou muito a atenção de que eu vou começar a falar disso olhando para gerações, tá? E as gerações mais, a minha geração e as que vieram antes da minha, elas estavam muito atentas à entrega e não ao questionamento. E o não questionar um modelo, ele trava esse processo. Por quê? Porque as pessoas era apenas uma troca. Eu trabalho, dou meu tempo e a empresa me remunera, me paga um salário. Hoje, a consciência das novas gerações, elas entendem que a vida não é só trabalho. Então, aí elas começam a olhar para as suas atividades e que bom que está acontecendo isso, porque o trabalho é uma parte de um todo. Só que ainda é a maior parte, porque é onde você dedica a maior parte do tempo da sua vida de trabalho. Por isso que quando eu coloco o aprendiz nesse processo, é que eu vejo que a minha lapidação enquanto ser humano, ela vem desse ambiente da área de conhecimento que eu estou me propondo. E quanto mais coerente eu consigo ser daquilo que eu falo com aquilo que eu pratico, mais efetivamente vai fazer diferença. E aí vale a gente olhar para o seguinte aspecto: faz diferença para você que está nos ouvindo, lendo e participando aqui, a forma como o outro te atende? Faz diferença quando ele olha, ele pessoa, né, ela pessoa, te olha, te expressa um sorriso, te oferece atenção? Isso faz diferença para você? Porque antes a gente entrava no momento, no modelo de processo, era, era pessoas como números. Hoje já não dá para ser mais assim. A gente não merece que seja dessa forma. Então, esse tema da felicidade para humanizar a pergunta que eu faço agora, para a gente olhar lá para o final dessa conversa não basta você ser feliz. Quem você está fazendo feliz? Porque eu estou feliz fazendo meu trabalho, mas eu preciso fazer com que o outro se sinta feliz. E as novas gerações estão trazendo isso já na sua essência, na sua formação, no mundo que está convidando ele a olhar a vida com um propósito. Quando fala de propósito, eu estou ligando espiritualidade, felicidade e humanização. E quando tudo isso é construído numa organização, num ambiente, num contexto, numa sociedade, a gente começa a trazer isso de uma forma mais sustentável. Já se fala em produto interno da felicidade em alguns países do mundo, porque o número ele não representa mais tudo que era visto no passado. Porque o número era um número, você era a nota. Você era a nota. Quantas vezes você se sentiu, né, a pessoa porque você tirou nota 10? E quanto você sentia a pessoa quando você tirava nota 0, 1? Você não é a nota, nós não somos a nota, nós somos um reflexo daquilo que a gente produz. E aí as empresas e as pessoas querem produzir o seu melhor não estando bem posicionadas. Então, esse é o primeiro ponto para a gente olhar, e algumas empresas estão começando a trabalhar nessa direção. Não basta ter pessoas aqui trabalhando com a gente, eu preciso que elas estejam felizes trabalhando com a gente. Não é à toa que se fala de saúde mental, de um monte de coisas aí, porque está sendo impactado e isso não está sendo olhado, e agora começa a ser olhado. Adilson, perfeito essa primeira abordagem, né? Quando a gente olha para esse desafio, né? Ele chega a ser um desafio minimalista, né? Porque tão simples parece ser, né? Quando a gente fala de felicidade, ele não é tão simples assim, né? Igual você brincou, fez uma analogia perfeita sobre um sorriso, de ser bem atendido. Algumas coisas a gente fala assim, né? Pô, é o mínimo, não faz mais do que obrigação. A gente sabe que, por exemplo, né, só colocando aqui, na cultura americana,
essa bondade, essa reciprocidade que a gente tem de falar sobre atender bem o próximo, não faz sentido para um americano o porquê ele tem que se esforçar para te atender bem, para te acolher bem. Mas nós, brasileiros, pela nossa cultura, a gente, né, a gente precisa disso. E me vem muito à mente, Adilson, eu vou pedir para você até materializar um pouco mais, se for nessa linha, Sim. Um simples gesto, né, de seja o sorriso, ou de alguma forma expressar um sentimento de gratidão verdadeiro. Isso já é medido nas organizações, não no sentido de criar métrica, né, criar nota, NPS sobre isso, mas existe organizações hoje aqui no Brasil que você já conheça, que já esteja praticando esse tipo de aculturamento para gerar esse ambiente de felicidade, de humanização, enfim? Tá. Tem. Eu vou começar trazendo um exemplo de fora, como você falou dos americanos, eu vou dar um exemplo de uma empresa que é excelência em atendimento, né? Todo mundo já viu, já estudou. Eu tive por 2 vezes nos bastidores da Disney. Eu vou dar um exemplo aqui que meu amigo Claudemir Oliveira sempre trouxe nas palestras deles, e aí eu aqui compartilho. Então, eles perceberam que alguém era muito bom fazendo o que ela fazia, ok? E aí quiseram promovê-la promovê-la. E aí foram comunicá-la, né, de que ela fazia um trabalho tão extraordinário que iam promovê-la para trabalhar numa parte interna do parque. Ela fazia o primeiro contato com o visitante. Lá onde tinha ar-condicionado e tal, e achando que ela ia achar o máximo aquilo, né? Ela achou o máximo que ela teria um aumento. Ela falou assim, olha, abriu um sorrisão, olha, eu quero aumento sim, né? Mas eu não quero trabalhar naquela parte interna do parque. Mas por que você não quer? Porque eu coloquei para mim que o primeiro sorriso no parque é por minha conta. Então, era o que realizava. Quantos líderes não perguntam para o outro se aquilo está alinhado com o que ele está buscando? O que você quer para o outro, não necessariamente é o que o outro quer para ele. E quando a gente torna esse processo simples, é nessa interação, nessa comunicação, alinha a expectativa. E muitas culturas não permitem que o outro responda não para uma promoção, porque ele está fora. Mas entregar o que ele está entregando naquela posição são para poucos. Então, esse exemplo da Disney, isso mostra, né, bem isso. E eu vou trazer aqui um outro exemplo também de atendimento para materializar. Tem uma sensorista chamada Sheila Nunes. Ela é sensorista no Hospital do Coração e ela tem toda a alegria, o entusiasmo de simplesmente transportar as pessoas pelo elevador. Mas ela faz isso de uma forma tão extraordinária, né, que a empresa que ela trabalhava perdeu o contrato. Só que a empresa que ganhou o contrato nesse negócio falou assim, a gente não pode perder a Sheila, porque ela faz parte de algo tão diferenciado. E aí contrataram a Sheila para tocar. Então, vale a gente olhar para cada uma dessas situações, né, e que eles estão fazendo diferença. É o olhar, é a conversa. Eu já tive aí na região de Maringá, que eu adoro, inclusive, né? Então, Cocamar, GT Foods, e os líderes com essa atenção de olhar, de conversar, de saber como que o outro está chegando para trabalhar, se ele tem algum, como que está, então, o filho está doente, né? Então, você quer que o cara esteja ali, mas se eu não tiver essa atenção, eu posso incorrer num acidente de trabalho. Olha o transtorno que causa para todo mundo, porque o líder, né, atenção plena de estar com o outro. Então, tanto na Cocamar quanto na GT Foods, nesses contatos com os líderes, ficou muito evidente que boa parte deles já vem, né? E a cultura dessas empresas estão trazendo isso para perto. Quanto que custa isso? É treinar, é fazer o outro ter atenção para com o outro, é estar
É o estado de presença que vai permitir a gente olhar para o outro e ter o melhor do outro. O Adilson, justamente, eu acho que esse é um dos maiores desafios quando a gente escreve, né, produz um tipo de conteúdo e que a gente não está, de fato, na frente do nosso público, né, do nosso consumidor, que às vezes a gente teria uma explicação tão mais simples, achar, vem aqui, dá um abraço, É né, isso e aí, falar é isso aí. assim, eu estou aqui com você, né, É e isso aí. agora É que isso o aí. digital, ele entra nesse viés que tem uma barreira física, literalmente. A gente está de uma tela É, de computador. é. E para muita gente que está aqui nos ouvindo, ou escutando, ou assistindo, ou que, né, talvez não vão ter Lendo. a curiosidade, depois da leitura do texto, estar até aqui com a gente, é muito claro, né, que esse comportamento, essa atenção plena, ela, ela pode parecer simples, mas como você colocou, né, as gerações novas que estão chegando agora, que estão pegando no batente, assumindo a posição das outras gerações, né? Não vamos falar que a gente está Exatamente. nela, mas para eles já está embutido isso, né? Que essa percepção de eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo porque eu gosto de fazer e talvez quem venha a pedir alguma coisa não entenda que aquilo que eu quero fazer não é aquilo que ele quer que eu faça, o meu líder, né, no caso, ou independente se eu sou o líder, as pessoas já estão tentando, de alguma forma, esses líderes mileniais, né, vamos dizer assim, eles já têm esse senso de humanização. E para essas pessoas... E aí tem um detalhe, acho que ele já vem com esse processo e ainda tem um ajuste para ser feito, né? Porque talvez a gente viva em alguns extremos, né, das gerações mais anteriores, né, Baby Boomer X e Y, com os millennials, e aí o que acontece? Só digital também não humaniza, Humaniza. né? Só digital não humaniza. O que é importante, aí vale. Você está numa reunião, você não abriu a sua câmera, e você está falando de humanização. Para tudo. Você nem consegue ver o outro. E como que você minimiza isso? Porque às vezes a sua rede está fraca, você não consegue. Fala assim, olha, peço desculpas e licença que minha câmera vai ficar fechada, porque senão eu não consigo te ouvir e eu abro no momento. Combina isso. Isso no mínimo, respeitoso. E respeito é um dos valores da espiritualidade que humanizam as relações. Transparência, clareza. Então, a gente está num combinado, num merge ali de como essas gerações têm para contribuir. Não é só uma, nem só outra. É o quanto nós somos capazes de aprender um com o outro. Perfeito. Eu tenho 3 filhos, um de 29, uma que completou 7, outra de 5. São mecânicas muito diferentes. Tem que olhar para todo dia e falar assim, o que eu tenho que aprender com eles? E o quanto eu também deixo, né, mostro que eles também estão me ensinando, porque quanto que é delicioso, porque parece que não tem que nada para ensinar para o meu pai, tem sim. Eu combinei com meu filho que ele vai me ensinar um joguinho lá do Sonic, né, que é o que ele gosta, um joguinho ali, e aí ele está todo empolgado, que amanhã é o dia que ele vai me ensinar. Puxa vida, quanto eu estou dizendo que eu sou aprendiz, eu preciso ser aprendiz mesmo, né? Perfeito. Não é só dizer que eu sou aprendiz. O Adilson, passando um pouco assim, né, da geração, né, é, é complicado a gente dizer assim, num ambiente talvez que as pessoas que estejam aqui nos assistindo ou ouvindo, para elas já está embutido isso no dia a dia, né? Mas quando vamos ir para uma parte um pouco mais prática no sentido de o que as empresas, né, o que as pessoas ganham em termos de produtividade quando se ou não sei se seria a palavra certa, eu peço para que você me corrija se eu estiver fazendo uma analogia errada, não se é certo ou errado ser humano, mas o quanto de produção, de produtivo a mais eu ganho se eu conseguir entender a importância desse tema para o meu dia a dia. E aí você toca no ponto que é o ponto essencial aqui, sabe? Por que o empresário, o líder, ele é resistente ou
por que ele é propenso à mudança? Quando ele conversa com o número. Essa é a linguagem, isso é o código, tá? Então, fala assim, olha, que felicidade é mais produtiva, então me mostra o número. Né? Quem já leu o artigo, tá lá, eu referencio, né, a Universidade da Califórnia, né, mencionado pela revista Melhor, que ela traz um dado que ele é determinante aqui, ó. Pessoas felizes conseguem produzir muito mais. Aliás, 31% mais produtivo. Então, pensa no seguinte, se eu estou com pessoas infelizes, pense aqui numa escala de 0 a 100, 31, 31 menos. Então, era para ganhar 100, eu estou ganhando 70, 69. É isso, né? 69. E você não quer ganhar 69, você quer ganhar 100. Ou você quer ganhar 100 e... tá ganhando 100, você, tá ok, mas você pode ter uma produtividade de 131. Sim. Isso, aí começa a conversar com o número. Só que tem a ver com a minha pergunta. Você não só está feliz porque você tem lá a sua rentabilidade, você está fazendo as pessoas felizes. Você está criando o ambiente, está fazendo uma escolha, está identificando, e que muitas vezes você, enquanto líder, você tem que convidar a pessoa a seguir um caminho que é diferente daquele que está lá. Sim. Porque isso está sendo impactado no ambiente. E aí, mais um dado somando com tudo isso aqui, ó. As pessoas felizes são 3 vezes mais criativas. Esse momento agora, que não é mais pandemia, nós estamos aí há um ano falando disso, não é mais pandemia, pós-pandemia, é na pandemia. Você precisa do quê? Você precisa de criatividade, de inovação, para fazer algumas coisas que você ainda não sabe, ou que vão ser criadas a partir de agora. Então, as pessoas felizes conseguem ser 3 vezes mais criativa. E aí, você precisa ter essas pessoas na empresa? A resposta é sua, enquanto empresário, enquanto líder. Para mim, a resposta está muito clara. Com certeza, com E, certeza. sobretudo, elas conseguem vender 37% a mais. Não. Olha o Primeira, impacto do número. não, se na primeira ocasião ali a gente não conseguia, ou não essencialmente não conseguir, mas não tem como fazer a medição, né, do quanto que é importante. Agora, quando a gente entra no âmbito de produção, de produtividade, É isso aí. é um NPS que você olha e você fala, pelo amor de Deus, eu como empresário, eu olho e falo assim, eu preciso disso na minha equipe, né? E uma das condições que a gente colocou aqui na Conex, seja convidando os nossos especialistas, é justamente isso. A gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. E o nosso propósito está aqui, é fazer o mundo ficar mais conectado. E a brincadeira da Conex é com COO, é de cooperação, é de conexão. Uau. É isso que nos move. Então, se isso para nós, de estarmos felizes fazendo o que a gente faz, é muito mais do que importante. Imagina agora para quem está nos assistindo ou está nos ouvindo, se ele vai se fazer essa pergunta. Primeiro, né, se ele não é o dono, se ele não é se ele não é o dono, se ele não é o gestor, né, vamos dizer assim, mas usando uniforme, né, usando a personagem dele, verdadeira. Eu sou feliz no que eu estou fazendo. E tem Se ele uma responder questão... sim, se ele responder sim, automaticamente, então, já pode ligar colocar no radar dele que ele, entre aspas, é mais 30% mais produtivo do que outras pessoas, ou mais criativo do que outras. E se ele falar, olha que detalhe interessante. Vou esse papel. Olha que detalhe interessante. Você pega isso, eu até lancei uma enquete que pede a colaboração das pessoas para responderem, e assim, o que torna o processo mais atrativo no processo? Uma oportunidade de trabalho, de negócio. Reputação da marca, desenvolvimento, reputação da marca, desenvolvimento, a oportunidade de se desenvolver, e tem mais um fator ali que ele é determinante, e remuneração, tá? Ou as 3 dessas.
E quando passa as 3 dessas, quais são as empresas que estão colocando. Então, pensa o seguinte, o quanto pessoas bem e felizes realizando o que elas realizam, o quanto elas atraem, já é fonte de ter mais atração, inclusive a empresa que trabalha isso. Então, não é só uma visão romântica sobre o processo, é uma visão real e oportuna. O que vale, e a gente vem num nível de questionamento, né, que as pessoas vêm, as empresas vêm, e ele é necessário, que assim, como que eu organizo tudo isso? Como que eu organizo tudo isso? Algumas empresas, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu atendi em São Paulo, que é a Momenta Pharma, né? Fiz um trabalho há 2 anos atrás, em que eles pediram para fazer um trabalho sobre humanização, e aí eu trago, né, do meu livro lá os valores da espiritualidade, que são valores universais que humanizam as relações, sem passar por qualquer aspecto religioso. E eles falaram, a gente tem os melhores indicadores, né, de marca, de premiação, e a gente quer continuar nessa pegada sem olhar só o número, né? A gente quer crescer, mas olhando para essa parte da humanização. A gente quer e foi feito isso com a área comercial. Então que o cara é lá e número. então eu quero os meus números com representação, com significado. Então, quando eu recebi esse convite, foi fantástico. A gente fez um trabalho magnífico com eles lá. É uma empresa do Grupo Eurofarma. Então, é isso. Então, você fala assim, olha... E aí, só para a gente, né, finalizar aqui, quando eu tive a oportunidade de ir na Rede Ímpar, fazer um trabalho com a área de controladoria. O CFO abre o evento, para depois ele abriu e me apresentou, e ele falou do quê? Um CFO, Controladoria e Finanças. Ele fala de felicidade, amor e espiritualidade. Foi isso que ele falou com o time. E aí, quando ele me entregou o time, já estava... Então, o que é olhar além do número? O número é um dado, mas o que está por trás dele, que sustenta ele, é o que vai fazer a grande diferença. Então, a ideia desse aquecimento aqui com vocês é trazer todo esse significado para essas mudanças. E o artigo, obviamente, tem mais elementos que complementam isso. Então, vão ter três fontes aí, sabe, de que a gente pode, né, elas vão ser complementares, elas não se estancam, porque aqui tem uma Vivo e a Cores, aqui que está fazendo, que você vai olhar gravado isso, mas tem um insight que acontece aqui na nossa dinâmica, e que não vai estar no escrito, vai estar no visto e no ouvido também, né? É isso aí. Adilson, o nosso combinado, né, dentro desses episódios, é que sejam shots, né, sejam doses homeopáticas, para que a gente não fique, não se delongue sobre determinado assunto. Então, para vocês que estão aqui, né, assistindo, ouvindo, e que eventualmente não leram o texto, convidamos vocês para ir até o blog, fazer a leitura. Existem mais dados e mais informações dentro dessa abordagem sobre felicidade e humanização nas organizações. E para vocês que leram e estão aqui assistindo ou ouvindo, depois dê um feedback, comentem lá no nosso blog se vocês gostaram, se vocês querem um pouco mais sobre isso. O professor Adilson vai estar com a gente em outros projetos. E fica aqui, Adilson, um grande abraço, sinta-se abraçado por toda a equipe, por quem está nos assistindo ou que ouvindo, e que eventualmente já deu o feedback apenas lendo e não teve esse aproveitamento aqui de replicar o conhecimento. Perfeito? Legal. Obrigado. Vou deixar a última mensagem aqui, que são 2 pensamentos que eu trago com muita força no meu processo de aprendizado e desenvolvimento, né? Que é meu propósito, é fazer com que as pessoas alcancem o máximo do seu potencial, né? Então, isso quando eu olho para pessoas e quando eu olho para a empresa também. E aí tem um pensamento que é norteador para isso: qualquer um pode duvidar do seu talento, menos você, né? Então, tá com você. Então, o acreditar que você pode realizar, que você pode ser feliz naquilo que você acredita, investe nisso.
o mundo pode ter qualquer dúvida, você não, né? Porque você acredita e coloca isso, e vai ter algumas coisas no meio do caminho que são testes de convicção. Eles vão testar se realmente você quer fazer isso do jeito que você quer fazer isso. E para a gente finalizar aqui, meu pensamento que é sementes comuns germinam em solo fértil. Sementes extraordinárias germinam em qualquer solo, porque a força está na semente, está em você. E que você possa realizar o seu melhor e oferecer o seu melhor para o mundo, porque ele merece o seu melhor. Muito obrigado. É brega, mas eu falo. Beijo no coração, um abraço e nos encontramos numa próxima aí. Valeu! Imagina, Dilson, não tem nada de brega. Mensagem super legal. Espero que essa dose de conhecimento que a gente esteja passando, como você colocou, a gente de alguma forma possa estar despertando essa semente especial que são vocês e que somente o mundo, né? O mundo só vai ser, de fato, ter uma mudança impactante no mundo se as pessoas acreditarem nela e desejarem o bem. E começa justamente dessa forma, levando o conhecimento para frente, passando adiante, porque conhecimento fechado, guardado, infelizmente, não tem muito Certo, muita coisa. significado. É isso Então, mesmo. contem com a Conex, muito obrigado nesse episódio número 1, a gente se vê nos próximos e até breve. Adilson, grande Valeu, abraço. feliz de fazer parte desse projeto, estar com vocês. Valeu! Valeu, abraço. Tchau, tchau.